palavra que está no livro de Abacuque. Vamos abrir e deixa a Bíblia aberta nesse livro, que a gente vai ver algumas coisas no livro de Abacuque que tem a ver com esse tempo que a gente está buscando de Deus, né, buscando a presença de Deus. E a gente vai ver, através da história desse livro, fatores que nos afastam da presença de Deus e fatores que nos atraem para a presença de Deus. Então, fiquem atentos, se vocês quiserem interromper também para perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade. Eu sei que está meio esparramadinho assim, né? Mas a gente consegue. Então, vamos... deixa aberto lá, Abacuque. Para quem não sabe, é no Velho Testamento. Vem, deixa eu ver. Naum, antes de Naum e... Não, antes de Naum e... Não, depois de Naum e antes de Sofonias. É bem no fim lá do Velho Testamento. Todo mundo achou? Então, deixa aberto que a gente vai fazer uma panorâmica desse livro, né, do profeta Abacuque. O contexto ali, né, de Abacuque é um momento muito difícil para o povo de Judá. Judá era a tribo do sul, era o reino do sul. Então, o povo judeu, o povo hebreu já estava dividido em dois. O reino do norte, que era a capital em Samaria, que era chamado Israel, e o reino do sul, que era Judá, denominado Judá, capital Jerusalém. Tá? Então, Abacuque foi profeta nesse tempo para Judá, no reino do sul. Então, a gente vai ver o que aconteceu, por que Abacuque se levantou como profeta nesse tempo e o que ele fez, o que aconteceu nesse contexto. Né? A gente vai ver algumas características nesse livro que tem a ver com busca da presença de Deus ou não. Então, eu vou apontar agora para vocês algumas características, alguns fatores que nos afastam da presença de Deus. Vamos ler aqui Abacuque, capítulo 1, versículos de 3 a 4. Diz assim: Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Nesse texto, no início desse texto, Abacuque está falando com Deus. Ele está dizendo para Deus, está fazendo uma bela de uma reclamação para Deus. O que está acontecendo com o povo de Judá? Ele está inconformado, ele está assim, desesperado, ele não sabe o que fazer mais. Então, Deus, olha só o que está acontecendo. Por que razão me fazes ver iniquidade? Por que ver a vexação? Então, ele está reclamando do contexto daquela geração de Judá. E uma das coisas que ressalta para nós, um dos fatores que faz com que nos afastemos da presença de Deus, foi o que aconteceu com esse povo, era a iniquidade. O povo de Israel como um todo, né, tanto o reino do norte quanto do sul, eles foram levados para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, para que aquela terra fosse bênção para eles, para que ali eles pudessem usufruir de tudo que Deus tinha planejado para aquele povo. Uma promessa já antiga desde Abraão. Uma promessa que demorou para ser cumprida, muitos e muitos séculos depois ela foi cumprida. Mas o povo, quando entrou na terra, o que aconteceu? Ele começou a se aliançar com os povos da terra. Então, aqui, quando fala iniquidade, quando o profeta fala, por que razão me fazes ver a iniquidade? Ele tá afirmando que aquele povo perdeu a razão que ele tinha para estar na presença de Deus. Ele se distanciou de Deus. Ele se misturou com os povos da terra. E quando se misturou, perdeu o padrão de santidade que Deus requeria dele. Ele se misturou com o povo da terra e ele acabou
adotando os mesmos costumes e os mesmos padrões. Então, a iniquidade dentro daquela geração de Israel, de Judá, cresceu muito. Então, e o que Deus tem falado, não só naquela geração, mas hoje também, é que a iniquidade nos afasta do Senhor. E aqui a gente vê que um texto muito apropriado para isso está em Tiago 4,4, que diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, o povo se aliançou aos padrões, aos costumes, a forma de viver do pessoal daquela época, daquela que habitava a terra prometida. Então, eles foram permitirem que a iniquidade entrasse no coração e, por isso, eles não buscaram a presença de Deus. Por isso, eles se afastaram da presença de Deus. A corrupção. Aí ele vai falando, a iniquidade, ela prolifera, ela prolifera em várias raízes, né? Raízes de corrupção, que ele reclama aqui. A lei se afrouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo, vem contendas, injustiças, as leis são frouxas, né? Violência de todo tipo. Então, a iniquidade, quando vem para um povo, especialmente um povo que servia a Deus, e já não serve mais, ela se torna... Ela acaba sendo muito, ela se prolifera de uma forma tão pesada que Deus não suporta mais. E nesse texto a gente está sentindo como o próprio profeta, ele está sendo angustiado por essa percepção, a percepção do pecado que está naquele povo. Em um outro fator, né, que nos afasta da presença de Deus, que fala também que havia problemas e crises, porque uma parte do povo, eles estavam bem, eles tinham se habituado com todas aquelas coisas, a iniquidade tinha tomado conta, eles tinham crescido até materialmente, eles estavam oprimindo até muitos dos seus irmãos, né, que habitavam também em Judá, eles estavam servindo de opressão. Tanto é que a justiça ela era parcial. Eles dominavam. É o que a gente tem visto hoje, né? A gente tem visto leis frouxas, serve para um, mas não serve para outro. A justiça parcial, quer dizer, a justiça vai até um certo ponto para um, para outros ela é rigorosa. Então, é o que a gente está vendo. Por quê? Por causa da iniquidade. Então, um outro lado desse momento que estava vivendo Judá era esse. Pessoas estavam passando por crises, por problemas muito graves, por conta da opressão dos seus próprios irmãos. Irmãos de Judá oprimindo os irmãos mais fracos. O mesmo povo, a opressão vinha por conta de não estarem mais aliançados com o Senhor. Então, havia crise no meio dessa parcela da população, problemas, né? Problemas, com certeza, problemas financeiros, problemas de relacionamento, emocionais. Isso tudo pode gerar, e como gerou, esfriamento na fé. Eles sentindo opressão, eles foram esfriando, Deus não faz nada, e acabaram se distanciando também de Deus. E aí começam questionamentos, murmurações, né, afastamento de Deus, de todas as formas, não cultuam mais a Deus e até começam a buscar outras fontes de culto, como de outros deuses daquela região. Então, nós estamos nos deparando com esse quadro. O povo se afastou da presença de Deus por dois motivos. O primeiro, por iniquidade. O segundo, por causa das crises. Crises, né, financeiras, de opressão, tribulações que uma parcela do povo estava passando. Um povo lá no bem bom, outro povo sendo atribulado. Mas nenhum dos dois buscou a presença de Deus. Os dois se afastaram da presença de Deus. E é aí que o próprio Abacuque clama, né, no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. Então, ele já estava por aqui de ver tudo aquilo. Então, ele já estava esgotado. Aí, o que a gente vê?
A gente vê Deus respondendo a Abacuque. Nós vemos Deus dando a resposta àquele clamor dele. Tá? E aí, nessas respostas, a gente vai ver alguns fatores que nos atraem para a presença de Deus. Então, a primeira resposta que Deus deu, o primeiro fator que Deus colocou para atrair esse povo para a presença de Deus, em resposta ao clamor de Abacuque, o primeiro fator é o deserto. Repita comigo. O deserto nos atrai para a presença de Deus. Infelizmente, ninguém gosta muito de ouvir isso, né? Mas essa é uma realidade. E é uma realidade que Deus colocou para esse povo aqui, o povo de Judá. Abre lá no versículos 5 e 6. Vamos ver o que Deus respondeu para Abacuque. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele fala assim: Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Parece que vem uma coisa boa, né? Olha o versículo seguinte. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. E aí ele segue até o versículo 11 falando, Deus segue falando sobre o que ele vai fazer através dos caldeus, que é o povo da Babilônia. Então, talvez o Abacuque, mas peraí, Deus, eu pedi que o Senhor resolvesse o meu problema aqui. Eu estou vendo que o povo está cada vez pior, mais longe do Senhor, e o Senhor fala que vai mandar um povo opressor para acabar com a gente, para passar o trator em cima de nós. Deus, até aqui, né, Deus estava com paciência. Deus talvez dissesse assim, bom, até aqui vocês foram livres, podiam ir e vir, vocês tinham a terra prometida por herança e não deram valor. Não deram valor nem à terra e nem à minha presença. Os caldeus eram um povo sanguinário, era um povo cruel. Era um povo assim que tinha, eles vinham, destruíam tudo, como eles fizeram isso, levaram uma parcela para o cativeiro na Babilônia. Então, por que Deus teve que usar esse remédio tão amargo? É um dos remédios amargos que o povo precisava. Não tinha jeito. Eu creio que Deus não viu outra solução. Ele teve que usar um remédio amargo, o deserto. A opressão através dos caldeus. Ele ia colocar o povo na linha. Esse povo ia ser levado cativo para a Babilônia e eles iam ser colocados na linha. Essa é uma das formas que Deus usa. Deserto. Para nos levar à sua presença. Às vezes, né, a gente fica olhando, acho que está tudo bem, eu estou fazendo, não me importo muito com Deus, não estou nem aí. E às vezes Deus, por misericórdia e por graça, Ele manda um deserto na nossa vida. Para nos consertar. Não é para nos destruir, é para nos consertar. O deserto, ele é bênção. A gente ouviu uma pregação aqui do pastor Mário Freitas, dizendo que Deus não quer que a gente vá para a terra prometida. Porque o dia que for para a terra prometida, o que vai acontecer? O que aconteceu com Judá. Se desviou. Parece que está tudo bem. Parecia que eles estavam no bem bom. Mas Deus teve que ir lá e falar, acabou o bem bom de vocês. Isso tudo é ilusão. Isso tudo vai levar vocês para o inferno. Eu vou trazer vocês de volta. Vou usar um remédio amargo. Mas vocês vão voltar para mim. Vocês vão voltar a me servir e estar comigo. E vão ter o privilégio de retomar tudo aquilo que eu prometi lá para Abraão. E retomar o caminho da terra prometida. Um outro fator que Deus usa para nos atrair para a sua presença são as suas promessas. Esse melhorou, né? Melhorou? Deus, Ele é um Deus de promessas. Por quê? Porque Ele se compraz em falar coisas que vai nos alegrar o coração, que vai nos incentivar a caminhada.
que vai nos dar alívio no meio do problema, nos informando que há uma luz no fim do túnel e que Ele vai agir no tempo apropriado. Vamos abre lá no capítulo 2, versículos 2 e 3. No 2, 2 e 3. Então, depois de Deus falar sobre tudo que Ele ia fazer através do povo caldeu, né, contra Judá, no verso 2 e 3 ele fala: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí Deus começa a descrever o que vai acontecer, especialmente depois com o povo caldeu, o povo da Babilônia. Ele começa a descrever. Então, essas promessas que Deus deu, geram esperança e expectativa de que Deus fará algo. Deus está dizendo, olha, vai vir um deserto, mas eu estou dando uma promessa de que eu farei algo. Algo que vai reverter toda a situação que vocês vivem hoje e a situação que vocês vão passar durante esse deserto. Eu farei algo. E, embora haja deserto, Deus está dizendo, eu estou no controle. Vão acontecer lutas nesse caminhar, mas no final, a promessa é esta. No final, vocês vão ver, vocês vão enxergar quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus sobre vocês? Quem é Deus sobre essa nação Judá? Quem é Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a igreja? Aleluia. No verso 3, ele diz assim: Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A visão que Deus estava dando, a palavra que estava dando, ela tinha um tempo determinado para ser cumprido. É o que fala o verso 3. E ela iria se cumprir. Chuva ou faça sol, ela iria se cumprir. Então, quando Deus dá uma promessa, é para nos levar a aproximar da presença dEle. É para dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo agora. Eu não estou enxergando nada, mas eu creio, porque o Senhor não mente. As tuas promessas são verdadeiras. O Senhor disse que no tempo determinado ela iria acontecer e ela vai acontecer. Ela não vai tardar, ela não vai chegar atrasada, ela vai chegar na hora certa. E foi isso que deu esperança no coração. As promessas, elas geram esperança, elas geram expectativas, elas nos aproximam de Deus, elas tiram a gente daquela situação de tristeza, de melancolia. Então, comece a olhar as promessas de Deus para a sua vida. Talvez ainda você não tenha ninguém que chegue e falar, assim diz o Senhor para você. Mas olhe a palavra. Deus revela na palavra promessas grandes, promessas grandiosas para a gente. Ele fala muito claramente. Aquela palavra, ela é rema, ela vem para o seu coração, ela vem para o seu espírito. E aquilo se torna verdade, porque a palavra de Deus é verdade. Então, quando você assume essa palavra, Senhor, essa palavra é para mim. Então, você toma aquela palavra, a esperança é renovada. Ainda que Deus não use nenhum profeta para te dizer isso, Deus está dizendo isso, mas você sabe que a palavra revelada na Bíblia, nas Escrituras, ela é para você. Então, procure observar as revelações que Deus já tem dado para você na palavra. E se Deus tem dado revelações através de outras pessoas, leia essas revelações. Observe o que Deus está falando. Observe que Deus tem um tempo certo para cumprir. Não tente fazer a coisa acontecer antes da hora, como tentou fazer Abraão e gerou Ismael. Então, confie no Senhor. Ele vai fazer algo. Ele vai trazer no momento certo a resposta certa. O agir dele vai vir. A gente pode ver, às vezes, pessoas que não estão nem aí com Deus e parece que está dando tudo certo. Foi isso que aconteceu com o povo caldeu.
Eles estavam detonando, estavam dominando todos os países, eles entravam, e aqui vai fazendo uma descrição que os cavalos deles são mais ligeiros do que os leopardos. Então, ele fazendo coisas assim, violentas, né? Coisas grandiosas. Mas Deus fala, eles não têm aliança comigo. Eles vão ser usados, sim, para colocar vocês na linha, mas eu vou trazer juízo sobre eles. Os nossos inimigos, irmãos, serão julgados por Deus. Pode ser que a gente não tenha inimigo físico. Não tem ninguém que não gosta de mim, mas nós temos inimigos espirituais. O diabo se levanta muitas vezes contra a nossa vida de forma violenta. Entra na nossa casa, quer roubar tudo de nós, e às vezes a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Deus vai julgar todos os nossos inimigos. Todos eles. Se nós estamos em aliança com o Senhor é que nos defende, é o Senhor que é por nós. Você pode ter essa promessa, crer nessa palavra, porque Deus é verdadeiro, Deus não mente. Deus ordena que essa promessa, no verso 2, Ele ordena que essa promessa seja exposta para que todos a vejam. No verso 2 ele diz, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Até quem passasse correndo podia ler o que estava escrito. Talvez um outdoor gigante, né, que Deus mandou colocar com luzes, né, neon. Deus quer que nós escrevamos, que a gente documente. Deus quer que nós documentemos as promessas que Ele tem dado para nós, para que a gente possa reavivá-las na nossa mente, no nosso coração, todas as vezes que for necessário. Então, se Deus falou com você num texto e aquilo te encheu, eu falei, essa palavra é para mim, escreve. Esteja com ela sempre diante de você. Se Deus falou uma promessa através de um profeta, ou mesmo o Espírito Santo te levou, te deu uma revelação muito clara, escreve. Porque Deus, Ele vai nos reavivar a nossa mente, a nossa fé, o nosso desejo de estar na sua presença. Você precisa visualizar constantemente as promessas de Deus, para que haja esse renovar de esperança, esse renovar de expectativas, da bondade, da graça de Deus, da alegria de servir. Isso traz para nós muito, isso gera em nós um desejo grandioso de estar na presença dEle. Muitas vezes nós não vamos na presença de Deus porque estamos tristes e achamos que Deus não faz nada mesmo, Deus não age na minha vida, Deus só age na vida dos outros, só na vida daquele irmão. Isso é mentira. É mentira. Você está sendo enganado pelo diabo. Sabe por quê? A Bíblia fala, meu povo é enganado porque lhe falta conhecimento. Porque nós não conhecemos a palavra, nós somos enganados. O diabo vem com qualquer mentira, qualquer coisa, e a gente cai. Cai naquela palavra, cai naquela mentira. Então, escreve o que Deus tem falado. Escreve o que Deus tem ministrado na sua vida. Nunca deixe de olhar para Ele e dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu não estou sentindo bem, não estou bem emocionalmente, mas eu estou na Tua presença, porque o Senhor me disse isso. A Tua palavra diz isso, a Tua palavra diz isso sobre a minha família. Crê no Senhor e será salvos tu e a tua casa. Comece a declarar a palavra. Comece a dizer as bênçãos que estão escritas nessa palavra para a sua vida. Assume elas, diga elas são para mim, como de fato são. Essa palavra aqui, a Bíblia, ela não foi escrita para, isso aqui foi para um, isso aqui não é para Oséias, tá? Essa bênção não é para ele. Não, a bênção é para todos. O que Deus tem para revelar, Ele vai revelar a cada um. Vai ser algo de uma palavra específica. Mas o restante da palavra é para todos nós, que somos filhos. Fazemos parte dessa família. Essa família maravilhosa, a família do Senhor. Amém? Então, Deus usa deserto, Deus usa as promessas. Vamos ver o terceiro fator que Deus pode usar
para nos atrair, é a fé. Vamos ler o texto 2, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. No meio desse monte de problema, de tribulação, Abacuque não sabia para onde correr. Aí ele só questionava. O que Deus falou? Abacuque, o justo viverá pela fé. Deus trouxe Abacuque ao foco central do relacionamento dele com o homem, que é a fé. Não fique olhando, Abacuque, as circunstâncias. Não fique olhando, tudo parece estar indo de mal a pior. Olha para mim. Olha para mim. O justo viverá pela fé. Essa declaração foi a mesma que Paulo baseou nela para escrever no livro de Romanos. A gente vai ver a mesma frase no livro de Romanos. O justo viverá pela fé. E também a gente vê a mesma declaração em outros termos no livro de Hebreus. Essa declaração foi a base da Reforma Protestante. Essa semana a gente está completando, tem até... Que dia que foi? Dia 30? Oi? 31 ontem. 496 anos da Reforma Protestante. Creio que é mais ou menos essa data. E foi através desse texto, o justo viverá pela fé, que está em Romanos, que Martinho Lutero, Deus trouxe uma revelação para ele. Não, o justo vive pela fé. O justo não precisa de indulgências. O justo não precisa de pagar promessas. O justo não precisa de comprar salvação, nem pagar, pagar missas para quando for quando morrer, fica lá no meio do caminho. O justo, ele vive pela fé. Essa foi a base da Reforma Protestante. E também é a base para a nossa vida. Deus estava dizendo para Abacuque, não são as circunstâncias, não são os problemas, não são a variação de humor, não é as suas emoções, se hoje você está bom, se hoje você não está bom, se a sua emoção está boa, se hoje não está boa, pelo qual você deve viver. Você deve viver pela fé em mim. O justo vai viver pela fé. Não é pela circunstância, não é pelo humor, não é pela melancolia, ou alegria. Hoje eu estou bem, então busco a Deus. Amanhã eu não estou bem, então não busco a Deus. É pela fé. É por confiar naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então, Abacuque entendeu que não é pelas circunstâncias, que ele precisava andar na presença de Deus, que o povo precisava andar na presença de Deus, que nós precisamos viver com intimidade com Deus. Isso é buscar a Deus pela fé. Não importando se está tudo bem, se não está tudo bem. Se eu já acordei com o pé esquerdo, com o pé direito. É pela fé, é pela busca, pela presença de Deus, é pela oportunidade que Ele nos dá de conhecê-lo profundamente, conhecê-lo intimamente. A fé inabalável, irmãos, ela tem uma base: conhecer Deus. Não vou ter fé. A fé inabalável, eu preciso conhecer quem eu estou tendo fé. Conhecer Deus dá à minha fé a base para qualquer situação. Então, por isso que muitas vezes nós afastamos de Deus no meio dos problemas, porque nós não conhecemos Deus. Conhecer Deus é conhecer seu caráter, saber que Deus é justo, que Deus é santo. É conhecer os seus atributos, saber que Ele é onisciente. Quer dizer, Ele conhece tudo. Ele sabe que hoje você vai passar por um problema. Ele sabe quando esse problema vai ser resolvido. Só de saber isso, irmãos, que Deus é onisciente,
já era para deixar a gente mais tranquilo em relação à vida. Onisciente, ele sabe tudo. Que Deus é onipotente, ele pode tudo. Só de saber que Deus é onipotente, a gente já deveria ficar mais tranquilo, sabendo que pode vir o que for. O meu Deus é poderoso. Eu creio nele, eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé. Fé em quem? No Deus onipotente. Só de saber que Deus é onipresente, que Deus está em todo lugar, que Deus está aqui com a gente agora, mas também está cuidando da sua casa, que Deus está lá com o seu familiar, que Deus está zelando por tudo que é seu, já é um motivo para a gente buscar a Deus e exercer a nossa fé. Ele é o todo-poderoso, é onipresente, é onisciente, sem falar de conhecer o amor dele. Muitas vezes a gente não entende o amor de Deus, porque também não sabe nem como que ele é por nós, né? Mas começa a buscar na palavra o que fala sobre o amor de Deus. Começa a ver o que Deus já fez na sua vida. Aí você já começa a aprender a observar como Deus te ama. O que ele já fez, você já vai ver. Nossa, é muita coisa. O que ele faz hoje, o que ele faz quando você acorda, o que ele fez nesse dia, quantos livramentos, quantas coisas de você estar bem fisicamente agora, é bênção, é o amor de Deus. Então, aí vai a graça, né, conhecer o reino de Deus. A gente fala que é de Deus, que a gente é de Deus, mas não sabemos nem o que é o reino de Deus. Falta a gente buscar conhecimento de Deus. Às vezes fala, mas eu não conheço tanto tudo isso, eu não sei. Procura lá, aqui na igreja mesmo tem estudos que falam sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. Procura esses estudos e comece a estudar, ler os textos, e isso vai enriquecendo o teu conhecimento e aquilo vai te enchendo de fé, de confiança nesse Deus que é todo-poderoso. E quando a gente tem essa fé, né, essa fé ela é a substância. É a substância para que nós tenhamos tudo nós precisamos para estar na presença de Deus. Porque às vezes, irmãos, é fácil estar na presença de Deus quando tudo está bem, né? E às vezes, quando tudo está bem, a gente também não está na presença de Deus, porque a gente está fazendo outras coisas mais interessantes, não é? A gente está viajando, se eu tenho muito dinheiro, eu vou para Bahamas, eu vou para Caribe, eu vou comprar, sair para o shopping todo dia, tal. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente não tem desejo de buscar a presença de Deus. E quando está tudo mal, o crente também foge da presença de Deus. Parece que é o contrário, né? Mas acontece. O crente, quando fica de biquinho com Deus, com a igreja, com os irmãos, com todo mundo, e acaba se afastando, e acaba se esfriando, e acaba virando o quê? Um joguete na mão do diabo. Porque daí o diabo pega e manda para cá, manda para lá, faz o que quer com esse crente fraco, crente que não tem fé, que não vive pela fé. Então, quando nós compreendemos essa substância, que é a fé, que é conhecer Deus, que é relacionar com Deus, que é ter intimidade com Ele, porque nós sabemos quem Ele é, isso vai nos fortalecer e vai nos atrair ainda mais para a sua presença. Quanto mais, mesmo no momento de tribulação, buscar Deus. Deus, eu sei, o Senhor é o meu Redentor, eu sei em quem tenho crido. Também estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Precisamos ter a palavra, conhecimento de Deus. Não podemos nos acomodar com um conhecimento raso de quem Ele é. Porque quanto mais o conhecermos, mais seremos fortalecidos, mais seremos... essa fé, a fé vai mover montanhas. Até aquilo que a gente parece... Por quê? Porque nós cremos com um grãozinho de mostarda que move montanhas, mas é porque nós estaremos sempre na presença de quem pode mover todas as montanhas que estão diante de nós. É o Senhor que faz. Então, a fé nos ajuda a estar na presença de Deus. É possível justo viver pela fé? É possível.
à medida que ele conhece, à medida que ele se relaciona com Deus. Quanto mais de Deus, mais você vai viver e andar pela fé. Amém? Amém. Vamos ver agora o outro item, né? Outro fator que nos atrai para a presença de Deus, que é a adoração. Abre lá em Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 a 19. Depois de reclamar, questionar, ele parou de murmurar. Abacuque parou de murmurar e compreendeu tudo aquilo que Deus foi falando, né, para ele, Deus ia mandar um deserto, mas tinha promessa, que é pela fé. Ele entendeu que ele poderia, mesmo no deserto, crer nas promessas, andar confiante na presença de Deus e adorar a Deus. Então, ele larga toda aquela murmuração, aquela dúvida, aquela reclamação que ele tinha colocado diante de Deus. E nesse texto ele fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu que, embora as coisas não tivessem nada boas para o lado dele, né, que ele estava passando por situações adversas e a coisa ia piorar. Se a coisa estava ruim até ali, a coisa ainda ia piorar. Ele diz: olha, Deus, quer saber? Ainda que não tenha nada, ainda que não tenha o básico para mim, mantimento, né, no curral, não tenha leite, não tenha comida, Senhor, ainda que não tenha dinheiro para a sobrevivência, o mínimo que eu precisaria para sobreviver, nem para me abrigar, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu te exalto, Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu exalto o Deus da minha salvação. Eu exalto o Senhor, porque é pela fé. Ele entendeu o cerne de todo relacionamento com Deus. Pela fé. Ele entendeu que ele poderia, pela fé, enfrentar gigantes, como Davi enfrentou. Entrar na cova dos leões, como Daniel entrou. Pela fé, nós podemos saltar muralhas, como diz a palavra. Então, nós somos mais do que vencedores pela fé. Então, ele declara agora em adoração. E essa é uma dos fatores que nos aproxima da presença, que nos leva à presença de Deus, é adorá-lo. Não importa qual é a circunstância. Adoração, adoração. Ele entendeu o que estava escrito no verso 2:20. Leia comigo. Capítulo 2, verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu santo templo. Quem é uma pessoa? Quem é alguém? Quem? Que pode fazer algo contra Deus? Que pode se sentir algo diante de Deus? Cale-se, todo mundo na terra, cale-se. Cale-se todo mundo, porque Deus reina. Ele está no seu santo templo. Ele governa sobre todas as coisas. Ele está no governo de todas as coisas. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se todos os nossos inimigos, tudo aquilo que se levanta contra nós. Calem-se, porque Deus está no governo. Deus reina sobre toda a terra, sobre as nossas vidas. Então, o governo está nas mãos dele. O Abacuque entendeu isso. Ele entendeu que ele dependia de alguém que é soberano, de alguém que governa sobre tudo, que está no trono, que é rei, que é senhor. Ele entendeu isso. E assim, nos momentos mais difíceis, podemos entrar na presença do Senhor. Só por esse motivo. Deus, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor não levantou, não saiu, né, como no episódio de Elias. Elias falava: grite mais alto para o seu Deus, porque quem sabe ele foi no banheiro, né? Deus não levantou do trono.
Deus está no trono, Deus está reinando. Esse pode ser o único motivo de a gente entrar na presença de Deus e adorar a Ele. Cale-se diante dEle toda a terra. E às vezes, num momento difícil, nós podemos adorá-lo com palavras, adorá-lo exaltando, adorá-lo magnificando o seu nome, mas também nós podemos nos calar diante dEle. Senhor, eu não vou falar nada. Eu vou ficar só calado diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor está reinando, Senhor. E essa é a minha alegria, essa é a minha tranquilidade no meu coração. É a paz do meu coração, é saber que o Senhor está reinando. No meio desses problemas, acima dos problemas, o Senhor está reinando. Então, muitas vezes, você pode chegar assim diante de Deus para não falar nada. Para nada. Olhar, aquieta sua alma no meio dos problemas, aquieta sua alma, feche seus olhos, olha para o Senhor e fique quieto diante dEle. Isso aí é o nível mais profundo de adoração que tem. Sabia? Você só sentir a presença dEle, ficar quieta, mesmo que não aconteça nada, mas você vai sentir Deus. O Espírito do Senhor vai nos levar à presença dEle e você vai sentir a presença de Deus. Então, Deus está no seu santo templo. A adoração convém aos filhos de Deus. A adoração é uma das formas mais preciosas de nos apresentarmos na presença dEle. É adorando Ele. Adorando por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E às vezes adorando em silêncio. Só contemplando a sua majestade. Você pode não estar vendo nada, mas seu espírito está vendo essa majestade de Deus. E enquanto o seu espírito está vendo, o seu espírito está apreciando aquela majestade de Deus. Os nossos olhos humanos podem não estar vendo. Tem pessoas que veem, mas se o nosso olho humano não vê, o seu espírito está vendo, está se alimentando daquela presença, daquela majestade de Deus. Da majestade grandiosa de Deus. E declaramos, através da nossa adoração, a nossa confiança total nele. Busque a presença de Deus em adoração também. Para encerrar, o último fator que eu quero apontar nesse texto, que nos atrai para a presença de Deus, é sermos usados por Deus. Não é verdade? Quem aqui não gosta de ser usado por Deus? Todo mundo gosta, eu gosto, eu sei que todo mundo gosta quando a gente começa ou a falar de Deus para alguém, de Jesus, ou ora por alguém e essa pessoa é curada, ou essa pessoa é renovada no ânimo. É uma coisa que nos enche da presença dEle, que nos faz alegrar e desejar mais da presença dEle. Senhor, eu quero mais, eu quero ser usado, eu quero ser esse vaso para a honra do Senhor. Vamos ler esse texto no capítulo 2, versículo 14. Fala assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, como é que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor? É através de quem? Dos anjos? Através de mim, de você, de cada um de nós aqui. A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Nós somos esse povo que pode levar o conhecimento, trazer a glória de Deus para a terra. Isso é ser usado por Deus. Isso é viver na presença de Deus. Nós somos usados por Deus quando nós estamos em consonância com o Espírito, né? Estamos ligados, estamos antenados no Espírito. É difícil quando a gente está em pecado, pode até ser que por misericórdia, Deus nos use por causa da outra pessoa que precisa ouvir. Mas nós somos tremendamente usados por Deus
quando a gente está disponível para o Espírito Santo falar, o Espírito Santo agir através de nós. E isso é manifestação da glória do Senhor. A glória do Senhor se manifesta através da minha vida e da sua. Não tem como a glória do Senhor se manifestar visivelmente, que eu digo, visivelmente. Quando acontece alguma cura, quando acontece alguma palavra, alguma atitude de um cristão que está cheio de Deus, a glória do Senhor acontece através dele. Tanto é que a glória não é para nós, a glória é para Deus, porque a glória vem por nós e alcança as pessoas. Amém? Então, ser usados por Deus, você vai ser usado por Deus, sua vida vai revelar a glória de Deus em todos os lugares. Em todos os lugares. Quando nós estamos na presença de Deus. Ser usado por Deus nos atrai para a presença de Deus. É um ciclo. E atraídos para a presença de Deus, nós somos usados por Ele. Então, a história de Abacuque não acaba em tristeza. Acaba em glorificação ao nome do Senhor. Porque durante todos esses capítulos, Deus se revelou, Deus mostrou seus propósitos, Deus ensinou Abacuque a depender dele e a ter intimidade com ele, e Deus ensinou Abacuque a adorar a ele somente, e a glorificar Deus, e através da vida dele, através do povo o povo escolhido, que Deus ia levar para uma terra e depois ia voltar, manifestar a glória de Deus na terra. E hoje, nós somos esse povo escolhido para manifestar essa glória. E a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Isso é uma verdade, irmãos. Isso não é uma utopia. Isso vai acontecer. E acontece cada vez que nós nos dispomos a Ele. Mas para isso, irmãos, a presença de Deus ela é fundamental na nossa vida. Buscarmos a presença dEle é fundamental. E não somente, como eu falei ontem, no domingo à noite, mas buscar a presença de Deus todos os dias. Todos os dias. Ter pelo menos um tempo reservado para conhecer Deus, para dizer, Deus, eu vou viver pela fé. O justo vive pela fé, eu vivo pela fé. Mas eu preciso te conhecer mais, para te glorificar mais, para ser usado por ti, para adorar mais o Senhor, para na adoração te exaltar como o Senhor merece, falando do Senhor como conhecimento de causa, não como, eu ouvi o irmão falar, eu ouvi o irmão falar que Deus é santo, então eu também falo santo. Não, porque aquilo entrou em você, você sabe que Deus é santo, porque você conheceu que Ele é santo. Você leu na palavra e aquela palavra entrou em você. Você está com essa experiência na sua vida. A presença de Deus, que é o tema desse Festa Tabernáculos, a presença de Deus nos transforma. Nós não podemos mais viver. Nós estamos tendo esse conhecimento. Eu estou tendo esse conhecimento. Nós não podemos mais viver sem colocar esse conhecimento em prática. Nós precisamos. Isso vai depender de nós. Um esforço pessoal de tomar atitudes, de desejar algo mais que nós não temos tido com Deus. Mas avançar e que realmente essa experiência de Abacuque, ela fica imprimida no nosso espírito, na nossa mente, para que a gente sempre lembre quem é Deus. E que nós precisamos dEle. Que nós precisamos dEle. E para termos Ele, nós podemos ter Ele a qualquer instante. O acesso está liberado. A qualquer momento, Ele está pronto para nós. Amém, irmãos?